Olá, pessoal. É uma grande satisfação compartilhar com todos este momento no curso de formação de professores para o ensino de português para surdos. Vocês já percorreram um caminho considerável até aqui, mas ainda há muito que estudarmos. Esta videoaula, assim como todas as outras, se dará de forma reflexiva e autorreflexiva. Essa disciplina, Línguas no contexto da educação de surdos, é importantíssima, pois nosso objetivo é buscar alternativas para garantir à criança acesso aos conhecimentos escolares na língua de sinais e o ensino da língua portuguesa como segunda língua. Vamos falar sobre a alfabetização em português no contexto do aluno surdo. Ensinar uma língua escrita para quem desconhece a oralidade é um desafio para todos os professores com alunos surdos em suas turmas. As principais dificuldades não decorrem da surdez em si, mas da falta de conhecimento da língua portuguesa falada. Hoje, boa parte desses estudantes comunica-se com a língua brasileira de sinais, a Libras, uma língua visual e espacial, que possui estrutura própria. É importante lembrar que, mesmo que não alcancem os mesmos resultados obtidos pelos alunos ouvintes, os estudantes com surdez precisam participar de todas as aulas. Se o aluno surdo ainda não for capaz de escrever um texto, faça com que ele contribua para as atividades escrevendo listas ou frases sobre o tema abordado. Produções coletivas ou em pequenos grupos também ajudam o aluno surdo, a se expressar melhor pela escrita. O importante é que ele sempre conte com o apoio visual da escrita. O professor deve registrar todas as atividades e utilizar recursos diferenciados, como letras móveis ou cores diferentes para designar elementos distintos de uma língua, de uma frase, por exemplo. Fazer com que o aluno surdo sente-se nas carteiras da frente é outra maneira essencial, assim como atuar em conjunto com o atendimento educacional especializado, o AEE. Educação infantil. A maioria das crianças surdas nascem em famílias de ouvintes. Por isso, só aprende Libras quando entra na creche ou na pré-escola. Ao final desse período, espera-se que essas crianças consigam narrar histórias simples na língua de sinais. Utilizar cartazes com a representação de palavras em Libras em língua portuguesa é uma ação que ajuda a pôr as crianças surdas em contato com a língua portuguesa escrita desde cedo, já que a apreensão dessa língua é visual para o aluno surdo. As imagens também devem ser bem exploradas pelos educadores durante os momentos de leitura. É importante que os pequenos possam observar as ilustrações e compreendê-las como elementos complementares à narrativa. O mesmo vale para a elaboração de listas. O educador pode organizá-las com as imagens dos objetos e os nomes correspondentes escritos em português e em sinais. O uso de DVDs, de histórias contadas em Libras por outras crianças ou de DVDs de brincadeiras com regras interpretadas em Libras, associadas às imagens, são recursos importantes no dia a dia da pré-escola. Embora todas as escolas regulares com alunos surdos matriculados tenham o direito de contar com um intérprete de Libras, é imprescindível que, desde muito pequena, a criança com surdez seja orientada a olhar para o rosto do interlocutor. Assim, ela poderá observar expressões, gestos e sinais, para aos poucos adquirir a capacidade de fazer a leitura orofacial, que será útil para as aprendizagens futuras e para a interação com os outros. O erro mais comum é tentar oralizar a criança surda, mesmo que as que possuem resquícios de audição. O ideal é que todos dominem Libras para então aprender uma segunda língua, que é a língua portuguesa em sua modalidade escrita. A tentativa de oralização prejudica o desenvolvimento, pois impede que a criança aprenda tanto a língua portuguesa falada quanto a Libras. No ensino fundamental 1. Ao chegar ao primeiro ano, espera-se que os alunos com surdez que passaram pela educação infantil saibam comunicar-se em Libras e sejam capazes de escrever o próprio nome. Mas vale lembrar que essas crianças começam o ensino fundamental sem conhecimento da língua portuguesa falada
e, por isso, não partem do mesmo princípio que os alunos ouvintes para aprender a ler e escrever. A apropriação do sistema alfabético, nesses casos, se dá através da visão, e, por isso, o planejamento de atividades intensas de leitura com interpretação em libras e com a utilização de recursos visuais, como imagens e letras móveis, são ações fundamentais para que a criança seja alfabetizada em um contexto de letramento. Algumas orientações. Ao contar histórias para o aluno surdo, faça com que ele observe detalhes da escrita e da ilustração. As palavras grafadas sempre devem estar associadas ao seu significado interpretado em libras. Elabore atividades de escrita de listas e organize coleções com a turma. Crachás com os nomes de todos podem ser usados em sala, assim como desenhos relacionados a palavras. A memória visual para a criança surda ela é muito importante. O maior desafio para o aluno surdo é que ele compreenda a língua como prática social. O acesso a diferentes materiais escritos, portanto, é crucial para ampliar o conhecimento linguístico do aluno e fazer com que ele consiga produzir textos coerentes em língua portuguesa escrita até o final do 5º ano. Ensino Fundamental 2. A partir do 6º ano, espera-se que o aluno surdo seja capaz de escrever textos coerentes, mesmo que simples. Vale lembrar que coerência e coesão são qualidades distintas. A primeira refere-se à forma do texto, enquanto a segunda diz respeito aos aspectos semânticos. Devido às diferenças estruturais entre língua de sinais e língua oral, é comum que o aluno surdo tenha dificuldades para escrever textos coesos. Poucos conseguem fazer o uso correto de morfemas e as ligações entre palavras, orações e parágrafos. O mais importante é atentar para a coerência nas produções, mas isso não quer dizer que o educador não precise elaborar atividades regulares de leitura e de reestruturação de texto, para que o aluno aproprie-se cada vez mais da língua portuguesa escrita, considerada como segunda língua para os usuários da Libras. Algumas orientações. Nesta etapa, é desejável que o estudante consiga interpretar e reconhecer textos de diferentes gêneros, biográficos, jornalísticos, científicos, crônicas, contos, poesia, relatos históricos, etc. Ele vai precisar dominar o uso da língua portuguesa para estruturar experiências e explicar a própria realidade. Organizar esquemas e estimular a produção escrita de notas e textos de opinião ajuda o aluno nesse processo. Atividades de leitura compartilhada em pequenos grupos, atividades de leitura em libras feita pelo intérprete ou pelo professor e de leituras autônomas conferem mais segurança ao aluno. Antes de ingressar no ensino médio, respeitadas as limitações, o aluno surdo precisa ser capaz de refletir sobre os principais aspectos da língua portuguesa. Mas lembre-se, o tempo de aprendizagem do sujeito surdo é diferente do de alunos ouvintes. Invista nas situações de sistematização de conteúdos. Apresente ao aluno o que será feito. Amplie o tempo de realização das atividades e atue sempre em conjunto com o profissional da sala de recursos, responsável pelo AEE. As atividades sugeridas por quadros aos professores objetivam chegar na leitura e escrita da língua portuguesa como segunda língua. Assim, as atividades sempre são antecedidas pela leitura de textos em sinais. A leitura precisa estar contextualizada. Os alunos que estão se alfabetizando em uma segunda língua precisam ter condições de compreender o texto. Isso significa que o professor vai precisar dar instrumentos para o seu aluno chegar à compreensão. Provocar nos alunos o interesse pelo tema da leitura por meio de uma discussão prévia do assunto ou de um estímulo visual sobre o mesmo ou por meio de uma brincadeira ou atividade que os induza ao tema pode facilitar a compreensão do texto. Há pelo menos 2 tipos de leitura quando se discute esse processo na aquisição de segunda língua. A leitura que apreende as informações gerais do texto, ou seja, que dá uma ideia mais geral do que o texto trata, e a leitura que apreende informações mais específicas, isto é, adentra em detalhes do texto que não necessariamente tenham implicações para a compreensão geral do texto.
Os dois tipos de leitura são importantes quando se está aprendendo a ler em uma segunda língua e podem ser objetivo de leitura ao longo do processo de aquisição. O professor precisa preparar as atividades de leitura visando um ou outro nível de acordo com as razões que levaram os alunos a terem interesse a ler um determinado texto. Nesse sentido, a motivação para ler um texto é imprescindível. A criança surda precisa saber por que e para que vai ler. O assunto escolhido como temática na leitura vai variar de acordo com as atividades e interesses dos alunos. Instigar nos alunos, durante a leitura, a curiosidade pelo desenrolar dos fatos no texto é fundamental. No caso de histórias, por exemplo, pode-se parar a leitura em um determinado ponto interessante e continuá-la somente em outro momento, deixando nos alunos a expectativa do que irá acontecer, permitindo que opinem sobre o desfecho da mesma e comparando posteriormente com o final escolhido pelo leitor. O professor, ele precisa conversar na língua de sinais sobre o que a leitura está tratando. Isso não necessariamente implica em ler o texto em sinais, mas sim conversar sobre o texto ou trazer o texto dentro do contexto das atividades, já em desenvolvimento na sala de aula. Além disso, muitas vezes, discutir sobre alguns elementos linguísticos presentes no texto pode ser muito útil para o aluno que está aprendendo a ler. Trabalhar com palavras-chave também pode ser muito útil para o nosso leitor. Isso não significa listar o vocabulário presente no texto, mas discutir com os alunos sobre as palavras que apareceram no texto, estimulando-os a buscar o seu significado. Outra alternativa é estimular a busca no dicionário, desde que isso não se aplique ao texto inteiro. Algumas questões que os professores devem manter em mente quando preparam uma atividade de leitura são as seguintes. Qual o conhecimento que os alunos têm da temática abordada no texto? Como esse conhecimento pode ser explorado em sala de aula antes de ser apresentado o texto em si? Quais as motivações dos alunos para lerem o texto? Quais as palavras fundamentais para a compreensão do texto? Quais os elementos linguísticos que podem favorecer a compreensão do texto? Outro aspecto a ser considerado ao se propor atividades de leitura em uma segunda língua são os tipos de textos. Conforme quadros, os textos apresentados aos alunos surdos devem ser textos verdadeiros, ou seja, não se simplificam os textos que existem, mas se apresentam textos adequados à faixa etária da criança. Por isso, os contos e histórias infantis são muito apropriados nas séries iniciais do ensino fundamental. Além desses tipos de textos, é possível trabalhar com histórias em quadrinhos, textos jornalísticos, trechos de livros didáticos e assim por diante. O mais importante é o texto fazer sentido para a criança no contexto da sala de aula e para a sua vida. No contexto do aluno surdo, a leitura passa por diversos níveis. 1. O concreto, sinal. Ler o sinal que refere coisas concretas, diretamente relacionadas com a criança. 2. Desenho sinal. Ler o sinal associado com o desenho que pode representar o objeto em si ou a forma da ação representada por meio do sinal. 3. Desenho palavra escrita. Ler a palavra representada por meio do desenho relacionada com o objeto em si ou a forma da ação representado por meio do desenho na palavra. Alfabeto manual, sinal. Estabelecer a relação entre o sinal e a palavra no português soletrada por meio do alfabeto manual. Alfabeto manual, palavra escrita. Associar a palavra escrita com o alfabeto manual. Palavra escrita no texto. Ler a palavra no texto. Na medida que o aluno compreende o texto, ele começa a produzir textos. Ele começa a escrever textos. A escrita é um processo que se constrói por meio do registro das atividades realizadas na própria sala de aula e de experiências vivenciadas pela própria criança. A leitura e escritura de um texto deve ter um significado real para a criança. Por exemplo,
confeccionar pequenos livros com os alunos contendo histórias criadas por eles, ou ilustrar textos já trabalhados, seja um livro para cada história, ou ainda uma coletânea de histórias da turma, num mesmo livro, que circule entre a turma, com direito de levá-lo para casa, a fim de mostrá-lo à família, apresenta um significado real à função de escrever. Outra possibilidade ainda seria de agrupar os livros produzidos pelos alunos num espaço próprio da sala, como uma mini biblioteca, para que os alunos retirem os livros para ler. Os textos produzidos também poderiam ser presenteados aos colegas ou à biblioteca da escola, ou ainda serem expostos numa feira ou num evento especial da escola, como possibilidade de serem lidos de fato. Uma ideia mais abrangente seria a turma ou a escola promover uma semana da leitura ou semana da comunicação, para desenvolver projetos que estimulem a leitura e produção escrita. Outra alternativa ainda seria montar um diário de notícia ou um jornal da turma ou da escola que circule entre as crianças, a escola e as famílias, no qual se explore diferentes tipos de textos baseados nos jornais da cidade, artigos, entrevistas, cartas, propagandas, anúncios, avisos legais e editais, receitas, humor, sinopses de filmes ou novelas. No estágio inicial da produção de escrita, o mais importante é que a criança surda consiga expor o seu pensamento. Portanto, não é necessário haver, num primeiro momento, uma preocupação exagerada com a estruturação frasal na língua portuguesa. Isso se dará mais adiante, quando a criança já estiver mais segura para se arriscar no mundo da escrita. A criança vai ler textos em português, além dos próprios textos produzidos por ela mesma. Deve-se ter sempre o cuidado para que estes momentos iniciais de produção não sejam frustrantes para a criança, mas, ao contrário, sejam atraentes, desafiadores e que toda a produção seja valorizada, por mais simples que possa parecer, pois o objetivo maior é levá-la a ter vontade de escrever o que pensa, reconhecer que os seus pensamentos são importantes e que todos podem ser registrados. Agora, dar-se-ão várias sugestões aos professores para que sejam aplicadas, adaptadas ou para que sirvam de inspiração para criar novas atividades na sala de aula com a criança surda. Sugestões de atividades para o ensino da língua portuguesa para surdos. Trabalhando com o saco das novidades. Essa é uma dinâmica realizada na educação infantil, de uma escola de surdos do Rio Grande do Sul, e que foi aqui adaptada para o trabalho com a língua portuguesa. Os objetivos: estimular na criança a habilidade de expressar-se perante um grupo, desenvolver na criança a capacidade de expor seus pensamentos de forma clara e organizada, situando-se no tempo e no espaço, utilizando esse recurso como apoio. Aí nós temos o material que vai ser utilizado, o desenvolvimento dessa atividade. O registro, ele pode ser em grupo ou pode ser de diversas formas. E aqui alguns exemplos, o exemplo para vocês poderem utilizar. A cada semana, as crianças escolhem a novidade de um dos colegas e formam um texto em conjunto. Neste outro exemplo, monta-se um livro em conjunto, onde cada criança faz um desenho e uma frase que resuma a sua novidade. Então, se juntam todas as folhas, cria-se uma capa e faz-se o livro do final de semana. O registro pode ser individual e de acordo com as possibilidades de cada criança. Neste outro exemplo, em forma de história em sequência, onde a criança desenha e as frases podem ser dadas ou não pelo professor. Nesse exemplo 3, em forma de texto escrito pela criança. Agora, sugestões de trabalho a partir destes registros. Então, trabalhar com as frases completas. Trabalhar com os personagens dos textos ou os sujeitos das frases. Observem. Outra atividade que pode ser usada é trabalhar os verbos que aparecem nos registros. Também pode-se confeccionar brinquedos em sala, como o exemplo que nós demos. Também pode-se desenvolver com as crianças um projeto a partir das novidades trazidas para a aula. Um exemplo de projeto baseado no texto Ana. Outra atividade é o trabalho com mesas diversificadas. Essa dinâmica, desenvolvida pela professora Jane Agna, do Rio Grande do Sul, frente às dificuldades e os desafios com que se deparava no trabalho de alfabetização de surdos. O que será apresentado a seguir é, no entanto, uma adaptação da sua proposta original. Mesa 1. Atividade de atenção e discriminação visual. Observar uma gravura
do centro de uma cidade e desenhar num outro cartão todos os meios de transporte que encontrar. O material, uma gravura bem escolhida, cartões conforme o número das crianças e lápis de cor. Na mesa 2, atividade de resolução de problemas matemáticos. Em duplas, cada um escolhe uma folha, não pode ser igual, e resolve 3 problemas matemáticos. Só depois trocam os papéis para a correção. Material, diversas folhas xerocadas com problemas matemáticos que envolvam meio de transporte, lápis e borracha. Mesa 3. Atividade de leitura e interpretação escrita. Ler um texto com atenção e responder. Material, um texto sobre o tema, todo ilustrado, que a criança consiga compreender sozinha, ou um texto mais elaborado que o professor queira trabalhar. E, para tanto, ficará nessa mesa com todos que por ela passarem. Folha com as perguntas de interpretação para cada uma das crianças, lápis e borracha. Sugestão para a última pergunta. O que você acha que aconteceu depois? Uma variação dessa atividade seria apresentar somente a gravura para ser observada, com as perguntas de interpretação escrita. Mesa 4. Atividade de expressão artística. Pode ser individual, em dupla ou trio. Construir um meio de transporte de forma bem criativa, à escolha do aluno, com os materiais que estão sobre a mesa. Materiais: sucatas, colas, tesouras, canetas coloridas, barbantes e botões. Mesa 5. Atividade de produção escrita. Observar uma cena sobre o tema e escrever uma história sobre ela. Material: uma cena colada num cartão colorido que apresente riqueza de informações e possibilite diferentes interpretações. Folhas coloridas, lápis e borracha. Mesa 6. Atividade lúdica. Jogo de memória sobre o tema. Sinal-palavra ou figura-palavra, que pode ser em dupla ou trio. Cada criança anota os pares de meios de transporte que conseguir encontrar. Material: um jogo de memória sobre os meios de transporte, de preferência confeccionado anteriormente pelas próprias crianças, cartões e lápis para que elas possam registrar seus pares. Mesa 7. Atividade de fixação de conteúdo. Resolver atividades escritas sobre o tema. Material: fichas com exercícios de revisão sobre o tema, conceitos, classificações, trânsito, sinalização e tudo que possa ter sido trabalhado em sala. E fichas com as respostas para que a criança possa fazer uma autocorreção ao terminar esta atividade. Mesa 8. Atividade com o vocabulário. Recortar os sinais e as palavras da folha, juntar o sinal ao nome do meio de transporte correspondente e colar no caderno. Material: folhas contendo meio de transporte misturados, em sinal e em português escrito, tesoura e cola. Mesa 9. Atividade de expressão corporal. Regras de trânsito em duplas. Pegar uma ficha da caixa de gravuras e apresentar o que vê em forma de mímica para seu colega. E ele terá que procurar na caixa, com fichas escritas, a regra que você representou. Depois, inverter os papéis. Material: 2 caixas com fichas sobre regras de trânsito, uma com gravuras e outra com frases. Outra variação é brincar com as placas de sinalização, onde uma criança escolhe uma placa de uma caixa para o colega representar uma situação correspondente a ela. Mesa 10. Atividade de criatividade. Desenhar como a criança imaginar um meio de transporte do futuro. Material: folhas de desenho, lápis, tinta ou giz de cera. Um outro exemplo: atividade para aproveitar a dinâmica anterior. Trabalhar uma descrição utilizando os materiais confeccionados na mesa 4. Distribuir todos os modelos confeccionados entre as crianças, carros, ônibus, barcos, e pedir que contem como ele é, de que material foi feito e para que serve. Fazer a descrição em sinais, registrar a descrição em português.
Um outro exemplo do que podemos fazer é retomar o texto da mesa 3 e trabalhar em grupo aspectos do português que o professor achar relevantes, conforme as dificuldades apresentadas pelas crianças. Podemos também rever o texto em língua de sinais e repassar o vocabulário. Trabalhar com os aspectos gramaticais do texto, verbos, pronomes, estruturação frasal, elementos de coesão, pontuação, mas sempre dentro do contexto. Pode-se também montar um livro com a gravura de todas as produções da mesa 5, fazer uma coletânea de histórias, reunindo-as num livro, explorar com as crianças a elaboração do livro, a capa, os autores, ilustração, a escolha conjunta do título. Montar atividades matemáticas ou de interpretação com os dados obtidos da atividade da mesa 6. Quantas duplas jogaram? Quem encontrou mais pares? Quem não conseguiu nada? Que dupla empatou o jogo? Quantos pares de meios de transportes havia no jogo? Quantos pares Paulo e Lucas encontraram? Quem conseguiu menos pares? Pode-se também organizar uma exposição dos trabalhos para a escola. Combinar com os alunos data e forma de apresentação, tudo em língua de sinais. Elaborar convites para a equipe escolar e para os pais. Pode-se também propor um seminário para a turma, onde cada um terá que desenvolver e apresentar um trabalho criativo e detalhado sobre sua atividade da mesa 10. Contar em língua de sinais o que inventou. O que é ou como se chama? De que material é feito? Como se locomove? Qual a sua utilidade, qual a sua capacidade de lotação, qual o custo, a cor, o modelo, o combustível, etc. As crianças também podem entregar esse trabalho por escrito, conforme o nível de aprendizagem da turma. Bom, para concluirmos, vale destacar que, apesar de assegurado o direito a uma educação que atenda às suas demandas linguísticas, nem sempre os surdos têm acesso à educação bilíngue. Isso porque a educação de surdos é marcada por diversas ações, muitas vezes ineficientes para atender às suas especificidades. Pois é comum que, ao final da escolarização básica, esses alunos não sejam capazes de ler e de escrever satisfatoriamente ou de ter um domínio adequado dos conteúdos acadêmicos. Tal cenário é reflexo de um processo de educação que não atende às singularidades dos alunos surdos, os quais acabam sendo promovidos mesmo sem o desenvolvimento de habilidades e competências previstas para os conteúdos acadêmicos de cada etapa de escolarização. Nessas condições, muitos alunos surdos, após anos inseridos na rede regular de ensino, recebem a certificação de conclusão das etapas educacionais, sem, no entanto, terem adquirido os conhecimentos mínimos exigidos para tanto. Na educação de surdos, o grande objetivo do professor de língua portuguesa como segunda língua é levar os indivíduos a fazerem uso da leitura e da escrita e envolver-se em práticas sociais de leitura e escrita. As estratégias que os professores utilizam para ensinar surdos são relevantes. Para isso, é necessário um planejamento diferenciado e adaptado à realidade do surdo. Ao fazer um planejamento das aulas, visando aplicar novos métodos para dar maior qualidade ao ensino de língua portuguesa para os surdos, como o L2, os professores têm à sua disposição muitas teorias pedagógicas e diferentes práticas de ensino. Esses professores devem ter fluência em Libras a fim de melhorar a qualidade de suas aulas, bem como de facilitar aos surdos o entendimento dos significados do português. Nessa perspectiva, o professor pode estimular a autonomia de seus alunos, promovendo ao mesmo tempo sua capacidade cognitiva e sua interação social. Aqui nossas referências, e qualquer dúvida que vocês tiverem, estaremos no AVA nos nossos fóruns. Obrigada.